A paz, meus queridos irmãos, que bom tê-los aqui mais uma vez conosco no canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano. Prosseguimos na nossa agenda de leitura anual da Bíblia, com o nosso propósito de cultivar e incentivar a leitura e o amor pela palavra de Deus diariamente. Eu sou a irmã Daniele, para quem está chegando agora. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe e se une conosco ao exército de leitores da Bíblia. Nós já estamos no livro de Josué, graças ao Senhor. Já chegamos nesse primeiro livro histórico da Bíblia, na sequência da ordem bíblica. Vamos então cumprir a nossa agenda de hoje, vamos pegar a nossa Bíblia, vamos para o nosso momento reservado do seu dia. Você escolhe o seu horário, mas reserve, não deixe de reservar esse momento para o Senhor, para você com o seu Senhor. Lembrando, irmãos, que antes, de cair a maldição do pecado sobre o povo, lá desde o início, de todo, porque na verdade é uma consequência de um ato de um só homem, o pecado no mundo, que foi através de Adão. Mas a redenção também veio por só um homem perfeito, o Senhor Jesus. Glória a Deus, que nos dá de novo acesso à presença e comunhão com Deus. Mas lá no princípio, quando a comunhão era perfeita, todos os dias, ao cair da tarde, o Senhor ia conversar com Adão e com Eva. Então, irmãos, tenhamos esse momento com o Senhor. É de manhã, é de tarde, é de noite, mas separe o dia para estar com seu Pai Celestial. Então, irmãos, vamos ao nosso propósito de hoje e que Deus fale ao nosso coração através da sua palavra. Vamos lá? Capítulo 18, Bíblia na mão, e vamos prosseguir a nossa jornada de leitura da Bíblia. Josué, capítulo 18. Agora a terra já está conquistada. Então todo o povo de Israel se reuniu na cidade de Siló e armaram ali a tenda sagrada. 7 tribos ainda não tinham recebido as suas terras. Nessa ocasião, Josué disse ao povo de Israel: Até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os mandarei andar por toda esta terra. Eles farão por escrito uma descrição das terras que gostariam de ter como sua propriedade e depois voltarão para falar comigo. Esses homens dividirão a terra em 7 partes. A tribo de Judá ficará nas suas terras no sul, e os descendentes de José nas suas no norte. Tragam a descrição da terra dividida em 7 partes. Então eu farei o sorteio para consultar o Senhor nosso Deus por vocês. Os levitas não receberão, como os outros, uma parte da terra, porque a parte deles é servir como sacerdotes de Deus, o Senhor. As tribos de Gade, de Ruben e de Manassés do leste já receberam as suas terras a leste do rio Jordão, terras que foram dadas por Moisés, servo do Senhor. E os homens saíram para fazer a descrição daquela terra, depois de receberem de Josué esta ordem: andem por toda esta terra, façam por escrito uma descrição dela e depois voltem para falar comigo. Então, aqui em Siló, eu farei o sorteio para consultar o Senhor Deus por vocês. Assim, os homens foram, andaram por toda aquela terra e fizeram uma descrição dela num livro. Eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista das cidades.
Depois voltaram ao acampamento de Siló, onde Josué estava. Então Josué fez o sorteio para consultar o Senhor por eles e deu a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. As famílias da tribo de Benjamim receberam terras que ficavam entre a tribo de Judá e as tribos de José. No norte, a sua divisa começava no Rio Jordão. Daí subia pelo lado norte de Jericó, na direção oeste, seguindo pela região montanhosa até o deserto de Bet-Aven. Então, ia para o sul na direção da cidade de Luz, até a subida de Luz, também chamada de Betel. Daí descia para Atarote e Adar, na montanha que fica ao sul de Bet-Horon de Baixo. Dali, a divisa ia noutra direção, e do lado oeste da montanha, que fica em frente de Bet-Horon, virava para o sul, indo até a cidade de Kiriat Baal, ou Kiriat Jearim, que é da tribo de Judá. Esta era a divisa a oeste. No sul, a divisa começava na ponta de Kiriat Jearim e dali ia para o oeste até as fontes de Neftoa. Daí descia até o fim da montanha, que está em frente do vale de Ben-Hinom, na ponta norte do Vale dos Gigantes. A divisa seguia para o sul pelo Vale de Hinom, no sul da subida dos Jebuseus até a fonte de Rogel. Virava para o norte, indo até a fonte de Semes, e daí a Geliote, do outro lado da subida de Adumim. Então descia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Passava ao norte da subida defronte do vale do Jordão e depois descia até o vale. Seguia para o norte da subida de Bet-Ogla e terminava na ponta sul do rio Jordão, isto é, na baía onde este rio desemboca no Mar Morto. Esta era a divisa no sul. O rio Jordão era a divisa leste. São estas as divisas das terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. As cidades que pertenciam às famílias da tribo de Benjamim eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Quezes, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo, 12 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram da tribo de Benjamim as cidades de Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus ou Jerusalém, Gibeá e Kiriat Jearim. Ao todo, 14 cidades mais os seus povoados. São estas as terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. Josué capítulo 19. A segunda distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Eram da tribo de Simeão as cidades de Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, El-Tolade, Betul, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém.
Ao todo, 13 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram dessa tribo Aim, Rimon, Éter e Azã. Ao todo, 4 cidades com seus povoados. Pertencia ainda à tribo de Simeão todos os povoados vizinhos dessas cidades até Baalat-Ber, isto é, Ramá do Sul. Essas foram as terras que as famílias da tribo de Simeão receberam como sua propriedade. A parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. As terras dadas a Judá eram grandes demais para essa tribo, de modo que a de Simeão recebeu parte delas. A terceira distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Zebulon. Elas receberam terras que iam até Saride. A sua divisa subia na direção oeste até Marala, passava por Dabazete e chegava ao riacho que fica a leste de Joquineão. Do outro lado, aliás, de Saride, seguia para o leste até a divisa com Quislote Tabor. Passava por Deberate e subindo chegava até Jáfia. Continuava na direção leste até Gat-Efer e Et-Cazim, virando para o lado de Neia, pelo caminho de Rimon. No norte, a divisa virava para o lado de Anatom, terminando no vale de Iftael. Das terras de Zebulon também faziam parte Catate, Naalau, Sinrom, Idala e Belém. Ao todo, 12 cidades mais os seus povoados. Essas cidades e povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Zebulon receberam como sua propriedade. A quarta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Issacar. As suas terras incluíam as cidades de Jezreel, Queslote, Sunem, Afaraim, Seom, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, em Ada e Bet-Pazes. A divisa passava por Tabor, Saazima e Bet-Semes, terminando no rio Jordão. Faziam parte das terras de Issacar 16 cidades mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Issacar receberam como sua propriedade. A quinta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Azer. Essas terras incluíam as cidades de Eucate, Ali, Betem, Aczaf, Amaleque, Amadimizal. No lado oeste, a divisa chegava ao Monte Carmelo e Sior-Libnate. Depois virava para o leste até Bet-Dagon, passava por Zebulon e pelo vale de Iftael, e ia para o norte até Bet-Emeque e Neiel. Continuava para o norte até as cidades de Cabu, Hebron, Reob, Amon e Caná, chegando até a grande Sidom. A divisa, então, virava para o lado de Ramá, chegando a Tiro, a cidade cercada de muralhas. Daí virava para o lado de Oza e terminava no mar Mediterrâneo. Das terras de Azer também faziam parte Maalabe, Aczibe, Umá, Afeca e Reob. Ao todo 22 cidades, mais os seus povoados.
Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Aser receberam como sua propriedade. A sexta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Naftali. A sua divisa começava em Elef, desde o carvalho de Zaananim e ia de Adami-Nequeb e Jebneel até Lacum, terminando no Rio Jordão. A divisa virava para o oeste e ia até Asnote Tabor. Daí seguia até o Coque, chegando até Zebulon ao sul, até Azer a oeste e até Judá a leste, no Rio Jordão. As cidades protegidas por muralhas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enazor, Irom, Migdael, Orém, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Naftali receberam como sua propriedade. A sétima distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Dan. As suas terras incluíam as cidades de Zora, Estaol, Ir-Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Bene-Beraque, Gat-Rimon, Mejarcom, Racom e as terras que ficam em frente da cidade de Jope. Quando os descendentes de Dan perderam as suas terras, elas foram a Laís e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram seus moradores. Então tomaram posse da terra e passaram a morar nela. Mudaram o nome da cidade de Laís para Dan, que era o nome do fundador da tribo. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Dan receberam como sua propriedade. Quando os israelitas acabaram de fazer a divisão da terra, deram a Josué, filho de Num, uma parte para ser sua propriedade. Como o Senhor tinha ordenado, deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Essa cidade ficava na região montanhosa de Efraim e se chamava Timnat-Zera. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. O sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão da terra. Para fazerem essa divisão, consultaram o Senhor por sorteio na entrada da tenda sagrada em Siló. E assim acabaram de repartir a terra. Amém. Vamos então a Josué capítulo 20. O Senhor Deus ordenou a Josué: diga ao povo de Israel, escolha algumas cidades para fugitivos. Eu falei dessas cidades a vocês por meio de Moisés. A pessoa que sem querer ou por engano matar alguém poderá fugir para uma dessas cidades, para escapar do parente da vítima, que está procurando vingança. O fugitivo irá ao lugar de julgamento na entrada da cidade e explicará aos líderes o que aconteceu. Então, elas o deixarão ficar
na cidade e lhe darão um lugar para morar ali. O povo da cidade não entregará o fugitivo ao parente que está procurando vingança. Eles protegerão o fugitivo porque matou alguém sem querer e não por ódio. O fugitivo ficará na cidade até ser julgado na presença do povo dali e até que morra o grande sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Aí poderá voltar para sua cidade, a cidade de onde fugiu. Como cidades para fugitivos escolheram Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, Kiriat Arba ou Hebrom, na região montanhosa de Judá. A leste do rio Judá, no planalto a leste de Jericó, no deserto, escolheram Bezer, da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, e da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Essas foram as cidades para fugitivos escolhidas para todo o povo de Israel e para todos os estrangeiros que moravam no meio dos israelitas. Qualquer pessoa que sem querer matasse alguém podia encontrar proteção nessas cidades. Essa pessoa não podia ser morta pelo parente que procurava vingança. Ela era julgada ali na presença do povo da cidade. Amém, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela leitura de hoje. Vemos que hoje foi feita a conclusão da divisão das terras. Foi bem especificado quais cidades pertenceriam a cada tribo que ainda não tinham recebido as suas partes da terra prometida. Muito detalhe, né, irmãos? A Bíblia é bem detalhista, colocando, como dizem, né, os pingos nos is. Quer dizer, cada um recebendo de acordo com o tamanho da sua tribo, do tamanho do seu povo. Porque até a Zebulon, né, precisou pegar uma parte, a tribo de Simeão precisou pegar uma parte da tribo de Judá, porque a parte das terras da tribo de Judá eram grandes demais para a tribo. Então, olha só, irmãos, olha que equidade, olha que justiça dá a cada um de acordo com a sua necessidade. E é assim que Deus faz conosco, Ele dá a cada um de acordo com a nossa necessidade. E que o Senhor nos faça prosperar neste dia, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê coragem para prosseguirmos avante na nossa caminhada para o céu. Irmãos queridos e amados, não deixe de colocar aqui embaixo seu comentário. Vamos louvar ao Senhor, vamos colocar uma palavra que edifique o nosso irmão, que saiam de nossa boca e sejam registradas pelos nossos dedinhos, palavras que edifiquem para a glória de Deus. E lembrando que nós estamos com o nosso potinho já começando. Vamos lá, porque Deus pode te surpreender este mês, ao final do mês. Cada vez que você compartilha, a irmã Daniela pega seu nome e coloca aqui para mês que vem, se assim Deus permitir, ao concluir este mês de março, no último dia do mês de março, estaremos completando o nosso terceiro mensário, 3 meses juntos, e o seu nome pode ser escolhido pelo Senhor para sair nas minhas mãos. Então, Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus e até amanhã no nosso compromisso, na nossa jornada. Todos fortes e firmes, em nome de Jesus. Um abraço fraternal, cheio de carinho e que Deus abençoe a cada irmão no nome de Jesus. É só o que eu desejo, irmãos, bênçãos sobre a vida de cada irmão.
e que o nome do nosso Deus seja glorificado, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, ao Altíssimo, ao verdadeiro, ao Santo, ao Justo, ao Pai das luzes, o nosso verdadeiro e único Deus. Fiquem com o Senhor e a paz.